Domingo, dia 22 de novembro, um ótimo dia para você. A partir de agora, o agronegócio catarinense é destaque aqui na NDTV. Vamos acompanhar juntos os principais assuntos do programa de hoje. O ND Agro ouviu o Corpo de Bombeiros para entender como devemos agir se aparecer um enxame de abelha na nossa casa. São dicas importantes. E ainda, vamos destacar as ações da Secretaria de Estado da Agricultura para amenizar a situação das regiões mais afetadas pela estiagem. Prevenção é o foco dos investimentos. E mais, secretário de Agricultura do Estado fala sobre o programa Agroinovação SC, lançado essa semana aqui em Santa Catarina. E olha que interessante, um casal apostou nos orgânicos para a produção de artigos de higiene pessoal. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no ND Agro, que já está no ar. A gente abre o ND Agro de hoje trazendo dicas e orientações importantes. Imagina você se deparar com um enxame de abelha aí na sua casa. A nossa telespectadora Camila Pereira nos enviou esse vídeo. Olha só, as abelhas apareceram na academia de ginástica onde ela trabalha, na cidade de São José. O enxame assustou quem estava no local. Mas e aí, o que devemos fazer diante de um caso como esse? O ND Agro ouviu os bombeiros para entender os cuidados que devemos ter. Vamos acompanhar as dicas do tenente Marcos Timmerman. As abelhas, elas aparecem em locais assim, às vezes numa residência, às vezes, numa academia, como foi o caso, eventualmente, principalmente durante essas migrações. O certo é que se avise o Corpo de Bombeiros, né, para que nós estejamos cientes, e se mantenha afastado do local, tá? Não chega perto, não tenta jogar água, não tenta retirar com algum objeto, não, né, o certo mesmo é tentar isolar o local de alguma forma, avisar as pessoas que estão passando por ali para se manterem afastadas, até porque algumas pessoas têm uma reação alérgica, né, um pouco mais severa e picadas podem se tornar inclusive fatais. Se for uma situação em que as abelhas elas estão tranquilas, elas não estão agitadas, né, elas não estão atacando de fato, a gente inclusive recomenda que se ligue para um apicultor, porque às vezes esses produtores eles utilizam as abelhas, né, para as próprias produções. Uma outra coisa também que é interessante é observar o comportamento delas. Às vezes as abelhas elas estão entrando e saindo de um determinado local. Se elas entram e saem, isso pode significar que elas de fato já estão formando uma colmeia. Isso é uma situação um pouco mais perigosa, porque daí, inclusive ali, elas já estão reproduzindo, né, então elas têm a tendência a se proteger e atacar quem chega um pouco mais perto. Em hipótese alguma, se deve chamar serviço de exterminação de insetos, até porque matar abelhas, né, matar animais silvestres é um crime ambiental. Obrigado, tenente, pelas dicas. E não é de hoje que Santa Catarina é uma potência no agronegócio. O setor tem sofrido muito por causa da falta de chuva no campo. Algumas ações da Secretaria de Estado da Agricultura foram colocadas em prática para amenizar a situação das regiões mais afetadas pela estiagem. Prevenção é o foco dos investimentos. Olha só. O produtor Roque Gaspareto de Chapecó já aprendeu a lição. Guardar a água da chuva para utilizar em tempo de seca é uma forma eficiente de salvar a produção. A cisterna foi construída com o apoio do governo do estado e hoje garante água para abastecer a lavoura e os animais. Eu já, no caso, fiz a cisterna já faz de 8 para 9 anos. E de lá para cá eu não teve mais problema com água, né? Para apoiar os produtores rurais, a Secretaria de Estado da Agricultura reforçou os investimentos em projetos para a construção de cisternas, perfuração de poços artesianos e sistemas de irrigação. Em 2020, já foram investidos 39 milhões de reais em auxílio aos produtores rurais, que agora vão ter mais 3 programas à disposição. Nesse programa, nós estamos destinando 10 milhões em que cada produtor, de forma individual, pode ter acesso a 10 mil reais para poder fazer contenção, para poder fazer cisterna ou comprar caixa d'água, né? Ter uma forma de reservar, armazenar a água na sua propriedade.
Também serão destinados 2 milhões de reais para que as prefeituras intensifiquem o fornecimento de água nos municípios que decretarem situação de emergência ou calamidade. O terceiro programa irá beneficiar produtores que muitas vezes não se enquadram nas linhas de crédito do governo estadual e federal. Que é o menos juro. Ele vai captar esse recurso, esse crédito nas linhas de financiamento que existem, Pronaf, Pronamp, né? E nós vamos dar um subsídio ao juro. Essas ações são um socorro aos produtores que enfrentam os impactos da seca em todo o estado, mas principalmente no oeste, meio-oeste e extremo-oeste, as regiões mais atingidas pela estiagem. Desde o ano passado, Santa Catarina registra chuvas abaixo da média. É o período de seca mais severo dos últimos 15 anos. No extremo-oeste, só choveu em torno de 30 milímetros, em média, na região, né? Sendo a menor precipitação de setembro para a região. E em outubro a situação foi ainda mais grave no oeste do estado, na região de Chapecó. A gravidade da situação levou o governo do estado a criar um gabinete de crise para alinhar esforços de diversas áreas e definir ações para reduzir os impactos da seca no meio rural e urbano. O grupo já iniciou as discussões com o setor produtivo para elaborar um projeto a longo prazo que resolva de vez a escassez de água em Santa Catarina. Já temos recursos para também subsidiar óleo diesel aos caminhões das prefeituras, dos municípios. Temos também a possibilidade do kit para carregar água nos caminhões. O kit ele é acoplado em caminhões caçamba, né? Porque nós não temos tantos caminhões-pipas assim à disposição. Então, vamos adaptar esses caminhões, né? Havendo necessidade, até recurso também para uma cesta básica e as famílias mais, vamos dizer assim, com menor condição de sobrevivência, né? Como a previsão é de pouca chuva também no mês de novembro, a ordem é economizar água. Os técnicos da EPAGRE estão recomendando reservar o máximo dessa água quando chover, para que possamos passar novembro, né? Já que a previsão é de chuvas abaixo da média. Os produtores interessados em acessar os programas da Secretaria da Agricultura podem procurar a EPAGRE do seu município. Quem já tem uma cisterna sabe bem a importância dessa alternativa. Que nem agora eu teria sem água, sem nada, porque eu preciso da cisterna desde a água pro gado. É um espetáculo. A gente faz agora nosso primeiro intervalo aqui no ND Agro. Na volta, secretário de Estado da Agricultura fala sobre o programa Agroinovação SC, lançado essa semana aqui em Santa Catarina. Os detalhes já já.